Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com o conteúdo multiplicação com números racionais. Bem, vimos na nossa última videoaula a adição e a subtração de números racionais. E percebemos que não tem nada demais, né? Não teve nenhuma novidade para vocês. O que está aparecendo agora é a gente fazendo cálculos com frações, né? E com números com vírgula, ou seja, números decimais, tanto positivos quanto negativos, certo? E a gente vai continuar agora com a multiplicação entre esses números. Bem, então bora começar com um pequeno exemplo. No dia a dia, você já deve ter vivenciado situações que envolvem a multiplicação de números racionais. Observe, por exemplo, essa situação. Então, são situações que ocorrem normalmente no nosso dia a dia. Bora ver aqui esse exemplo. Ó. Tatiana foi comprar sorvete de vários sabores para servir de sobremesa em um almoço com suas amigas. Se o preço do quilograma do sorvete é R$ 15,30, é o preço do quilo, certo? Quanto Tatiana pagará se ela comprar, no caso, né, 1,4 quilogramas? E aí, qual o valor? Perceba que a gente está trabalhando agora com números com vírgula, né? 15,30 e 1,4, certo? Então, basta que eu faça uma multiplicação, né, como a gente está vendo aqui embaixo, ó, de 1,4 vezes 15,30, que eu vou ter, então, o valor que Tatiana vai pagar na compra desse sorvete, tá bom? Então, bora lá, bora fazer esse cálculo aqui. Inicialmente, o que eu falei com vocês? Que eu já comentei com vocês. A gente vai proceder o cálculo da mesma forma como se fosse um cálculo de uma multiplicação de números naturais, uma multiplicação de números inteiros, né? Ou seja, eu vou esquecer inicialmente a vírgula, tá bom? Então, depois eu mostro onde a gente vai colocar essa vírgula, mas inicialmente eu esqueço. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15,30. Eu vou colocar só para a gente representar o número, mas eu não vou mexer com ela por enquanto na multiplicação, tá bom? Vezes 1,4. A gente viu que lá na adição e na subtração, a gente precisava colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tem necessidade não, tá bom? Aqui você pode colocar onde você quiser, tá bom? O que a vírgula vai fazer diferença no final da questão, tá bom? Mas na montagem em si do cálculo não faz tanta diferença aqui. Ok? Então, bora lá. Vou proceder da mesma forma como a gente já faz a multiplicação normal, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 5 dá 20, com mais 1, 21. 4 vezes... vai 2, na verdade, né? 4 vezes 1 é 4, com mais 2, 6. Certo? Perceba que eu não mexi com vírgula por enquanto. Vamos agora fazer o número 1, a multiplicação por 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Vamos proceder com a soma, como a gente já está acostumado a fazer. 0, 2, 3 e 1, 4. 6 e 5, 11. Vai 1, não é isso? 1 e 1, 2. Agora que a gente vai perceber que a gente vai colocar a vírgula. A gente vai ter que colocar aquela vírgula agora que a gente tirou no final, no início, né? Em algum lugar aqui no final agora, tá bom? E a gente vai perceber, ó. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quantas casas eu tenho aqui, né? Quantos números eu tenho aqui à frente da vírgula, à direita da vírgula, melhor dizendo, né? Aí você vai olhar, você tem 1, 2. Então aqui você tem duas casas após a vírgula, tá bom? À direita da vírgula. E no número de baixo, você tem apenas uma casa. Então, se você somar aqui duas casas em cima com mais uma do de baixo, né, você tem um total de 3 casas. Ou seja, esse resultado ele vai ter que ficar com 3 casas após a vírgula, à direita da vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu vou colocar essa vírgula aqui. Então, nossa resposta para essa questão é que Tatiana vai pagar um total, né, vou colocar aqui o símbolo, de R$ 21,42. Ah, professor, aquele zero não precisa colocar? Não, você não fala R$ 21,420, né? Esse zero que a gente tem ali depois da vírgula, à direita ali, né? Não vai fazer muita diferença aqui nesse caso, né, nesse cálculo aqui. Então, nossa resposta final seria R$ 21,42. É o preço que Tatiana iria pagar por 1,4 quilos de sorvete. Ok, crianças? Bem tranquilo, nenhuma novidade. A única novidade que aparece aqui é a questão da vírgula, mas vocês viram aqui, né, que no cálculo em si ela não influencia muito. Ela vai aparecer no final, ok? Então, um pequeno desafio, um pequeno exemplo, na verdade, né? Determine o valor da expressão 3C mais A menos B, né? A menos B está entre parênteses, então a gente vai resolver primeiro aqui o que está no parênteses, né? Sabendo que A é igual a menos 1 sobre 2,
B é igual a 3 sobre 4 e C é igual a 0,25. Bem, crianças, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pequena expressão, só que eu estou trabalhando com o que a gente chama de álgebra, ou seja, eu vou estar mexendo agora na matemática com letras, né? Você está vendo aqui que tem C, aqui tem A e aqui tem B. Tudo bem? A gente não chegou a falar exatamente do conteúdo de álgebra, mas já está começando a fazer uma introdução desse conteúdo de álgebra aqui para vocês, tá bom? O que eu vou fazer então? Se a questão me deu o valor de A, de B e de C, então no lugar de A, B e C, eu vou substituir então esses valores que foram dados aqui na questão. Então bora lá, ó. Vou copiar aqui a questão novamente, ó. 3C mais, abre parêntese, A menos B, ok? Então, ó, quem é C? Está aqui, ó. C é igual a 0,25. Então, eu vou colocar ó, 3 vezes, lembrando que quando não tem nada aqui é porque é uma multiplicação, né? 3 vezes 0,25 mais, abre parênteses, quem é A? A é menos 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui menos 1 sobre 2, certo? Menos, que é esse menos daqui. B, quem é B? 3 sobre 4. Então, 3 sobre 4. Fecho parênteses aqui. Ok? Então, o que eu fiz? Substituí os valores que foram dados na questão. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Agora vamos proceder com a multiplicação, né, e resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? A gente sabe que a prioridade aqui no caso são os parênteses, né? Então vamos começar por ele. Então eu vou repetir, nada te impede de resolver isso aqui, tá bom? Se quiser resolver logo agora, a gente pode resolver. Mas eu vou respeitar a ordem natural, né, na matemática aqui. Então eu vou repetir aqui, ó, 3 vezes 0,25 mais. Bem, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma subtração, né? Você está vendo um sinal de menos aqui. E o que eu tenho? Denominadores diferentes. Então, eu vou fazer o quê? MMC, né? A gente já está acostumado a fazer isso. Então, bora lá. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou tirar o MMC entre 2 e 4, certo? Divido primeiro por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Divido novamente por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Bem simples, né? Fazendo a multiplicação aqui agora você tem um resultado de 4. Então, o MMC entre 2 e 4 é 4, tá bom? Então, vamos proceder da mesma forma que a gente já vem fazendo agora. Ó. Coloco o 4 aqui, certo? Aqui vem um negativo porque essa fração é negativa, né? Então, já coloco logo. E como é que eu procedo agora? Ó? Pego o valor do MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, primeiro resultado ali, menos 2, né? De novo, vou repetir o menos aqui agora, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho que isso aqui é o quê? Menos 2 com menos 3, tá certo? A gente já vai resolver isso aqui. Vamos repetir aqui novamente, ó, para terminar logo aqueles parênteses ali. Vou repetir 0,25 aqui. Mas, observa só, o que eu tenho aqui? Lembra do dinheiro, eu falei para vocês já várias vezes isso, ó. Se eu devo 2 e devo 3, ou seja, menos 2 com menos 3, eu devo no total quanto? Menos 5. Então, eu tenho aqui, então, ó, menos 5 sobre 4. Ok, crianças? Menos 5 sobre 4. Preciso eliminar aqui agora esse parêntese aqui, né? E você percebe que tem um mais fora e um menos dentro. Faço o quê? O famoso jogo de sinal. A gente já viu esse jogo de sinal lá com números inteiros, tá bom? Então, vou aproveitar logo para resolver logo isso aqui, tá bom? Já que a gente só vai mexer com o jogo de sinal ali na frente, vamos fazer logo esse cálculo aqui, ó. 3 vezes 0,25, né? É fácil saber essa conta de cabeça, é só imaginar que 0,25, pensando no dinheiro, seria 25 centavos, né? Então, se eu multiplico 3 por 25, né? Você vai ter o que? 75, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer, né? Bora lá. Você tem aqui, ó, 0,25 vezes o 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. Quantas casas eu tenho aqui à direita da vírgula? 2. Então, a gente vai ter que deixar aqui também 2 casas. Então, eu tenho 0,75 como resposta. Certo? Então, bora lá. Eu tenho 0,75 aqui, ó. Mais com menos dá o quê? Menos. Então, 0,75 menos 5 sobre 4. Certo? 0,75 menos 5 sobre 4. Chegando aqui, você tem duas opções. Ou você faz essa divisão de 5 por 4. A gente não vai mexer com isso agora, tá bom? Porque eu ainda vou chegar em divisão com vocês aqui ainda. A gente já sabe um pouquinho como proceder. Mas o que eu aconselho é transformar isso aqui também em fração. O 0,75, né? E como é que a gente faz isso, professor? Ó, você vai contar aqui, ó. 2 casas. Se você tem 2 casas, você coloca 2 zeros na hora de transformar em fração. Então, vou passar um traço aqui, ó.
certo? E vou continuar essa questão aqui, ó. Então, vai ficar como 75 sobre 100. Aquelas duas casas ali, ó, estão aqui em forma de zero, digamos assim, né? 75 sobre 100 menos 5 quartos. Ok? Mais uma vez, eu tenho uma subtração aqui, né, com denominadores diferentes, certo? Um é 100, o outro é 4. Então, a gente vai fazer isso também aqui, ó, fazendo novamente o MMC. Vou fazer aqui no canto, ó, MMC entre 100 e 4, ou 4 e 100, é a mesma coisa, tá bom? Vou dividir primeiro, opa, deixa eu passar esse traço melhor aqui. Vou dividir primeiro por 2, então aqui fica 50, aqui fica 2. Divido por 2 de novo, aqui fica 25 e aqui fica 1. Agora o que eu tenho aqui? Divido por 5, né? Aqui fica 5. E divido por 5 de novo, aqui fica 1. Então eu tenho como resultado aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100, né? Já dá para perceber mais ou menos ali, mas sempre é bom a gente fazer o MMC para tirar todas as dúvidas. Então, eu tenho que o MMC entre 100 e 4 é 100, né? Então, bora lá. Procedimento normal agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 75, 75. Ok? Menos 100 dividido por 4 dá 25, certo? Eu tenho agora que 25 vezes 5 dá o quê? 125. 125, certo? Então, bora lá. Fazendo isso aqui agora, ó, você tem o quê? Você tem agora um positivo, um número que é positivo, e o outro que é negativo. O que eu falei para vocês? Conserva o sinal de quem é maior e subtrai. Quem é maior em módulo? 125 ou 75? Então, o 125 é maior, então o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, subtraindo então 125 menos 75, eu tenho aqui 50 sobre 100, certo? Posso deixar assim dessa forma, mas eu posso também cortar aqui, ó, um zero com outro zero, então vai ficar 5, né, menos, né, na verdade, 5 sobre 10. 5 sobre 10, né? Isso aqui também, 5 sobre 10, eu posso representar como 0,5 negativo. Deixa eu colocar o negativo aqui, ó, é igual a menos 0,5. Certo? Que é 5 décimos, né? 5 sobre 10, o nome já diz 5 sobre 10, 5 décimos, tá bom? Então, 0,5 seria a nossa resposta final, ou simplesmente menos 5 sobre 10. Né? Quando eu falo 0,5, menos 0,5. E a questão do sinal, professor? Como é que fica a questão do sinal nos números racionais, na multiplicação de números racionais? Aí eu vou dizer para você que vai ficar da mesma forma que a gente aprendeu com números inteiros, né? Lembra que a gente tinha uma tabelinha lá de mais com menos, menos com menos, mais, menos com mais, né? Então a gente vai seguir aquele mesmo padrão, tá bom? Bora lá. Para determinar o sinal de um produto entre dois números racionais, vamos usar o mesmo procedimento da multiplicação de números inteiros. Veja aqui alguns exemplos. Então, se eu quero calcular mais 0,5 vezes menos 1,2, o que eu tenho que fazer? Mesmo procedimento que eu já falei com vocês, ó, faço o cálculo da multiplicação normal, né? Deu aqui 0,60. Eu tenho aqui, ó, um algarismo à direita da vírgula, um algarismo à direita da vírgula, então na verdade eu vou ter 2, né? Então eu deixo 2 algarismos aqui no resultado. Então 0,60 é a nossa resposta final. E o sinal, professor? O que eu vou fazer com o sinal? Ó, mais com menos, o resultado dá o quê? Menos. Né? Naquela tabelinha que a gente aprendeu lá em números inteiros, a gente viu que mais com menos vai dar menos. Tá bom? Então, eu vou mostrar essa tabelinha de novo daqui a pouco, mas vamos relembrando aqui à medida que a gente for fazendo essas questões. Mais uma. Na anterior eu tinha mais com menos, agora eu tenho menos com menos. Então, calculando 2,5 vezes, ou melhor, 2 sobre 5 vezes 5 sobre 2, né? Eu tenho aqui dois números negativos multiplicados, certo? Aqui negativo e aqui negativo. Fazendo o cálculo, para quem não lembra, multiplicação de frações é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, perceba que o livro está procedendo de outra forma aqui. O que o livro está fazendo? Olha só. Quando eu multiplicar aqui 2 vezes 5, que vai dar 10, e 5 vezes 2, que vai dar 10, né? Então vai ficar o quê? 10 sobre 10, ok? Então, eu vou ter que chegar no final aqui e fazer uma divisão, não é isso? 10 dividido por 10, porque a gente sabe que a fração nada mais é do que uma divisão. O que o livro fez?
Se aqui, depois que eu terminar essa multiplicação, eu vou dividir, então ele está simplificando. Eu estou pegando esse 2 daqui, ó, que é o que ele está mostrando aqui, né? Eu estou pegando esse 2 e dividindo com esse 2, ou seja, simplificando com esse 2 aqui. Ou seja, eu vou ter 2 dividido por 2 vai dar 1, e vai dar 1 aqui, né? Simplificando, certo? Da mesma forma, eu estou fazendo com 5, ó. Que número eu posso dividir em cima e embaixo? Divido por 5 aqui, né? Vai dar 1. Divido por 5 aqui, também vai dar 1. E aí eu chego na conclusão que eu tenho o quê? 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1 tem como resultado 1. Ah, professor, eu prefiro da outra forma. Não tem problema, você vai fazer o procedimento normal. Então, ó, 2 vezes 5, vamos fazer aqui embaixo, ó. 2 vezes 5, você tem 10, né? 5 vezes 2, você também tem 10, certo? Menos com menos vai dar mais. Aqui o livro acabou esquecendo, né, de colocar o menos aqui, ó. Tem que colocar o menos aqui, certo? Então, menos com menos vai dar mais. 10 dividido por 10, o resultado é 1. Então, nossa resposta, mais 1. Ah, professor, posso fazer de qualquer forma, da melhor forma que eu achar? Sim. O importante é chegar no mesmo resultado final. Ok, crianças? Mais um exemplo. A gente já viu mais com menos, já viu menos com menos. Agora vamos ver menos com mais. E aí, você tem aqui menos 0,2 mais 2/3, né? Uma mistura aqui de número decimal com número fracionário. Então, como eu falei para vocês naquele exemplo que a gente fez anteriormente, ó, é melhor você transformar o decimal em fração. Então, você tem uma casa aqui, essa uma casa vem em formato de zero aqui embaixo. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10 ou 2 décimos, né? E aí você tem o quê? 2 décimos multiplicados, né, por 2/3. Estou percebendo aqui também agora mais um erro do livro, né? Porque esqueceu o negativo novamente aqui, né? Então, eu tenho o quê? Menos 2 décimos vezes 2 sobre 3. A gente viu que a multiplicação, a gente pode proceder, né? Ele fez a simplificação aqui, ó. Percebe que ele simplificou o 2 com 10, mas a gente pode simplesmente fazer da forma que a gente já vem fazendo, ó. 2 vezes 2, 4, né? 10 vezes 3, 30. Isso aqui vai ter o que? Menos com mais, o resultado vai dar menos, né? A gente já viu isso aqui, tudo bem? Então, o que eu posso fazer aqui? Simplificar. Divido em cima e embaixo por um mesmo valor. Vamos dividir por 2, né? Divido por 2, divido por 2. Tem que ser o mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Se eu pego, então, 4 dividido por 2, eu vou ter um resultado de 2, né? 30 dividido por 2, eu vou ter um resultado de 15. Obviamente, não esquecendo do número negativo, caso que foi o que o livro esqueceu aqui, né? Na verdade é menos 2 sobre 15, tá bom? Então, nossa resposta final, menos 2 sobre 15, seria aqui a resposta dessa questão. Tudo bem? Como está mostrando aqui, ó, aqui ele não esqueceu não, aqui está certinho, certo? Beleza, crianças? Na verdade, eu estou percebendo aqui agora que o livro nem esqueceu, né? Na verdade, o livro simplesmente ele tirou os sinais aqui, né? E fez a multiplicação, procedeu a multiplicação entre as frações, para depois, sim, levar em consideração a parte dos sinais, né? Então, não tem problema não, o livro pode ser uma forma de fazer também. Procede primeiro a multiplicação, faz primeiro a multiplicação entre os números, e só depois você faz o jogo de sinal, como a gente está vendo aqui, tá bom? Mas eu prefiro que você já faça com o jogo de sinal, para acabar não esquecendo isso no final da questão. Tudo bem, crianças? E aí tem um quadro que eu falei para vocês. Quadro de sinais da multiplicação com dois números racionais. Então, ó, quando você tem a multiplicação com o mesmo sinal, seja mais com mais ou menos com menos, o resultado vai ser sempre positivo. Então, tem uma multiplicação, os dois números possuem o mesmo sinal, ou mais com mais ou menos com menos, você já sabe que vai sair positivo. Por isso que a gente fala mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Tudo bem? Agora, se você tem uma multiplicação com sinais diferentes, um positivo, outro negativo, ou o contrário, né? Um negativo e outro positivo, sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? Então, mais com menos dá menos e menos com mais também você vai ter o resultado negativo. Um dos fatores igual a zero. Então, olha só, uma das multiplicações. Se você estiver multiplicando algum número por zero, então, se por exemplo, você pegar um número positivo multiplicar por zero, o resultado é zero. Então a gente sabe que o zero não vai ser nem positivo nem negativo, né? É simplesmente zero. Se for um negativo multiplicado por zero, professor, também vai ser igual a zero. Tá bom? Então quando você tem zero, você já pode colocar o zero de cara na multiplicação, no resultado da multiplicação. Observação.
Para a multiplicação com números racionais, valem as mesmas propriedades consideradas na multiplicação com números inteiros. Então, quando a gente viu lá em números inteiros, a gente estudou algumas propriedades. Então, a observação está dizendo o seguinte, que as propriedades que a gente aprendeu lá nos números inteiros, né, elas também são válidas aqui para multiplicação de números racionais. Então, lembra que a gente falou, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, a mesma coisa, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tudo bem? Então, ela é válida tanto nos números inteiros quanto nos números racionais, como a gente está vendo aqui agora. Então, as mesmas operações, ou melhor, as mesmas propriedades que a gente viu lá em números inteiros, estão valendo também para números racionais. Enfim, meus amores, por hoje é só, né? A gente tem aqui exercícios na página 121, a questão 2, e na página 122, a questão 9. Tá bom? Poucos exercícios aqui, porque a gente está aqui em uma semana pré-avaliação, né? Então não vou ocupar muito a cabecinha de vocês com esses exercícios aqui, tá bom? Eu vou aproveitar aqui para falar para vocês que esses exercícios vão ficar para a semana após a avaliação, tá bem? Então vocês não precisam entregar aqui antes da avaliação, aproveitem a semana para estudar e aí eu vou colocar no ambiente virtual a entrega desses exercícios aqui para a próxima semana após a avaliação. Tudo bem, crianças? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês, tchau, tchau.